Mateus capítulo 12. Eu quero ler dos versos 18 a 21 apenas. Vejam meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria, porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações, não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca, por isso ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Você pode ler comigo esse verso 21, diga assim: e o seu nome será a esperança de todo o mundo. Você pode erguer suas mãos aos céus, uma delas pelo menos, e diga assim: e o seu nome será a esperança para todo o mundo. Repita assim: e o seu nome será a esperança para todo o mundo. Pai, essa é a tua palavra, gera em nós transformação e mudanças nessa manhã. Queremos não somente ouvi-la, mas praticá-la, que ela seja viva, poderosa e eficaz nessa manhã. Tire as distrações dos nossos corações agora, em nome de Jesus, amém. 3 ações que eu vejo claramente nesse texto que lemos aqui, logo de início. Nós vemos um Jesus, o servo escolhido. Se você ler Isaías, que é o livro messiânico, você vai perceber uma miniatura da Bíblia, 66 capítulos. Primeira parte, do 1 ao 39, você tem toda a história de Israel. A partir do capítulo 40, você tem a chegada do renovo. E aí do 40 ao 66, você tem a nova aliança, a pessoa de Cristo, você vê a manifestação de Deus na terra através da pessoa de Jesus Cristo. Você percebe nitidamente uma diferença. Antes, um cenário. Depois, um outro cenário. Por quê? Porque Jesus, ele sempre foi o escolhido de Deus para resolver o problema da humanidade, que era o pecado. Ele foi escolhido, mas ele foi o servo escolhido. Nós vamos falar sobre isso. A segunda ação é que Jesus, ele foi o servo cheio do Espírito Santo. No texto nós percebemos isso nitidamente, escolhido por Deus, amado por Deus, realizou o trabalho com grande alegria, mas o Pai disse: porei sobre ele o meu Espírito. E esse Espírito iria habilitá-lo, ele seria ungido, ou seja, Jesus, o nome, Cristo, essa função, essa autoridade, o ungido de Deus, o marcado por Deus. E a terceira ação é que Jesus, ele veio receber uma missão e concluir essa missão. Então você tem um Cristo escolhido como servo escolhido, você tem um Cristo que foi cheio do Espírito Santo, e você vê um Cristo que estava realizando missões ou uma missão, e ele vai concluir essa missão. E é tão rico, porque o próprio apóstolo Paulo vai encerrar lá no seu ministério, preso lá em 2ª carta a Timóteo, dizendo que ele esteve sozinho e não tinha ninguém com ele na sua defesa. E ele continua dizendo assim: mas eu recebi um renovo da parte do Espírito de Deus, Deus me deu segurança. Ele vai continuar dizendo ainda: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Do mesmo jeito que Cristo revidenciou o Pai, inspirou, cuidou, formou discípulos, você vê também o apóstolo Paulo, um discípulo, não que caminhou com aquele grupo com Jesus, mas ele foi um discípulo, mas ele também foi um apóstolo, um mensageiro do Evangelho de Deus. E ele diz: eu concluí. E a grande pergunta para nós aqui nessa manhã é: o que nós estamos concluindo hoje, meus amados irmãos? Nós vemos um tempo onde a geração hoje, ela começa algo e para. Você já percebeu? A geração mais nova, ela diz assim: eu vou começar um projeto. 3 meses, não quero mais esse projeto. Começa um trabalho, não quero mais. Eu vou batalhar aqui, vamos casar. 2, 3 anos depois, cada um para um lado. Não temos mais casamento.
Nós estamos vivendo um tempo hoje onde aquilo que é essência, aquilo que é precioso, aquilo que é valoroso para Deus, para muitos está sendo descartável. Aí você vai vendo inúmeras situações acontecendo nas famílias, vindo para a igreja, e aí criou-se um jargão, os desigrejados, e aí esse negócio levanta como algo assim, meu Deus, que coisa poderosa. E a igreja está orando pelos desigrejados ou está batendo nos desigrejados? A igreja precisava orar pelos desigrejados, não brigar com eles, porque alguma coisa deve ter acontecido também, não é verdade? Talvez com eles, talvez com a igreja, com liderança, com um monte de coisa. E nós precisamos ter em mente o quê? Não fomos chamados para as guerras, ou para guerrear contra vidas. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes malignas, espirituais. Então, diante desse cenário, irmãos, eu tenho um modelo padrão, Cristo, o escolhido. E aí parece que isso fica só atrelado a Jesus. Não, isso é coisa de Jesus fazer, isso é coisa dele ter sido escolhido. Não, não, irmãos, olha só o que João 15 vai dizer. A Bíblia diz para nós: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Bem, então já não está mais só vinculado a Cristo, Ele nos escolheu também, amém? Glória a Deus por isso. Mas também não está só atrelado a Cristo ser cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5 vai dizer: sejam cheios do Espírito Santo. E aí é importante isso, porque do mesmo jeito que o Pai enviou o Filho para fazer com que ele vivesse e executasse, fosse cheio do Espírito Santo a sua obra, do mesmo jeito, irmãos, do mesmo jeito, Deus faz isso com a igreja, com os filhos dele, escolhido por Deus, está aqui, João 15, ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5, e aí você tem mais ainda o que? As missões, porque Jesus vai deixar uma ordem muito clara: permaneça em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder do alto, vai vir o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, missões. O que está em Mateus 28? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ou seja, ir é movimento, batizar, movimento, ensinar, movimento. Então a igreja de Cristo hoje, ela precisa desenvolver a cada dia mais o seu movimento. Já ensinei isso, profético e apostólico. O apostólico é aquele que vai ser o mensageiro, ele vai colocar o povo em um lugar e vai trazer fundamentação bíblica, orientação bíblica, instrumento bíblico, e vai plantar igreja, vai plantar organizações religiosas em lugares estratégicos. Ele dá e chega em um lugar para implementar ali uma cultura do céu, fundamentação. É um mensageiro, ele anuncia. Agora o profético, quando chega num lugar, você percebe que a atmosfera já começa a mudar. Pega uma pessoa cheia de Espírito Santo que ora, que tem intimidade de oração com Deus, ela faz uma oração e parece que os céus se abrem. Eu estava num retiro de pastores esse ano, início do ano, e eu estava sentindo que o retiro estava um pouco, imagina, 450 pastores e líderes de vários cantos do Brasil, e uma boa parte chega ali às vezes muito assim, ferida, cansada, exausta. E quando eu pisei no lugar, Deus me deu uma visão muito clara naquele dia, como eu nunca tive antes. Eu vi um mar, eu vi um rio de sangue no meio daquele ambiente onde os pastores estavam. É como se fosse uma hemorragia, mas aquilo ficava como se fosse um chafariz, saindo assim, pulsando para cima. Sabe como é que é isso? E aí eu olhei, eu falei, já viu quando estoura um cano da Sanepar? Que fica aquele negócio jorrando, parecia aquilo. Eu falei assim, meu Deus, mas que coisa estranha, como é que eu falo isso para os pastores que estão aqui? E aí um me olhou e falou assim, o que Deus está te falando, João? Eu falei assim, agora, eu estou vendo aqui um rio de sangue. Daí o pastor amigo olhou para mim e falou assim, tem certeza que você está falando? Eu falei assim, absoluta. Ele parou tudo, quem aqui é pastor, pastora, líder que está sangrando? Meu Deus, mais da metade. Aí quando a gente olha para um cenário desse, o que a gente faz? A gente chora, a gente se abraça, a gente se ajoelha, a gente clama. E é interessante porque depois daquele momento, aqui está a moral,
Depois daquele momento que levou mais de 1h30, parece, irmãos, parece que Deus estava assim baixinho, sabe? Mas antes tinha um peso, tinha uma coisa estranha acontecendo. Alguém teve que se levantar, alguns tiveram que falar e falar assim: não podemos deixar ficar desse jeito. É como cavar poços que eu ensino. Está vendo o poço entulhado? Pois é, está entulhado. Entulhado o poço do meu pai. Não, vai lá e desentulha, tira as pedras, tira o lixo, tira tudo, porque quem entulhou não foi Deus, quem entulhou foi os homens invejosos. Vai lá desentulhar. Aí desentulhou e vê se agora é nosso esse poço. Ah, mas tem outro. Vai lá e desentulha. Ah, agora esse poço é nosso. Aí Deus muda a estratégia. Agora não é só para desentulhar, agora é para você cavar poços, que é onde você cavar poços e abrir poços, lá vai ter água. Por quê? Porque você não briga com as pessoas, você não é mal com as pessoas. Você desentulha para mostrar do jeito que Deus fez com meu pai, Deus vai fazer comigo. Mas chega uma hora que você, olha, agora é só você comigo. O que teu pai ensinou já passou. Agora eu vou abrir novos postos com você e você vai ver jorrar água e experiência na sua vida. Só que às vezes a gente fica preso àquele ambiente, está difícil, não, irmãos, às vezes eu estou aqui no louvor, eu estou ali cavando poços. Senhor, vem com teu Espírito, Senhor, abençoe esse membro, Senhor, toca nesse coração, Senhor, usa esses instrumentos, quem está enfermo aqui seja curado, uma provisão do alto tem que chegar, Senhor, emergencialmente, Senhor, opera com teu poder, faz, Senhor. O que a gente está fazendo, irmãos? Cavando poços no tempo de culto, de celebração a Deus. Jesus fez isso, irmãos. Jesus foi escolhido, Jesus ele foi cheio do Espírito, mas Jesus executou a missão completa. Sabe, da mesma forma, eu entendo que Deus trouxe a gente aqui hoje, para isso, para nos dar essa visão da glória dEle. Quando eu estava meditando nesse texto, o versículo que me chamou muita atenção, foi o versículo 20, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, ou a chama que está fraca. São duas imagens que nós temos aqui, e Jesus ele vai representar isso através da cana quebrada e do pavio fumegando. O que é isso, pastor? Cana quebrada e pavio fumegando. A cana quebrada, irmãos, ela não servia para mais nada, nem para medir água, ela não servia nem para reter água. Você sabe que a cana quebrada, ela retém água, mas ela não servia para mais nada. A cana quebrada, e para muitos a cana quebrada, ela não tinha mais o que? Conserto. Da mesma forma, ele vai usar a figura do pavio fumegando. E onde é que usava-se isso? Se usava isso? Nos tempos de Jesus, eles usavam as lamparinas, tanto para iluminar o interior das cidades, como dentro de muitas casas. E quando pegava-se um chumaço de linho, colocava óleo, e colocava ali o combustível, né? O óleo era o combustível, para quê? Para que esse pavio, para que essa lamparina ficava acesa. Só que, conforme vai passando o tempo, esse linho com esse combustível vai o quê? Perdendo a força, vai ficando mais fraco, a luz vai ficando mais fraca. Por quê? Porque o combustível está baixando. Chega no finalzinho, o pavio está fumegando. O que começa a acontecer? Um cheiro de fumaça horroroso. Aquilo vai infestando a casa inteira, tem que abrir janela. Então o que Jesus está mostrando com essas duas imagens aqui? Olha, eu não vou esmagar. Aliás, o texto está mostrando que Deus está falando aqui em Mateus, o evangelista Mateus está dizendo assim, olha, ele não vai esmagar a cana quebrada, ele não vai apagar definitivamente o pavio que está fumegando. E por que Deus usa essas imagens? Por que Cristo está usando essas imagens? Por que Mateus está mostrando essas imagens? Porque era da época, se usava muito lamparina, se usava muito essa questão da cana. Então, diante desse cenário, nós temos duas imagens que Cristo vai usar para nós hoje, o quê? Mostrando o quê? Olha, eu não vou esmagar quem está quebrado, eu não vou apagar definitivamente aquilo que está só com um pouquinho de fumaça. Mas o que é que a gente aprende com Cristo aqui? Como servo sofredor,
Ele diz: eu conserto a cana quebrada e eu reacendo o pavio que está fumegando. Talvez, irmãos, hoje você esteja aí com esse incêndio, essa lamparina acesa, sua casa colocando lá em cima, no alto, e está todo mundo iluminado, todo mundo feliz, todo mundo agindo. Mas tem gente que chegou aqui, irmãos, meses, anos atrás, que o pavio estava fumegando, que a cana estava quebrada. Você assim: meu Deus, eu vou ser esmagado agora. Aí Deus lá atrás falou assim: não, eu vou te restaurar. Eu não esmago cana quebrada, eu conserto a cana quebrada. E por mais que alguém diga que você não precise mais viver, eu estou reacendendo a chama do primeiro amor. E eu reafirmo para você aqui hoje, nessa manhã: a cana quebrada tem conserto, o pavio fumegando vai reacender a chama do primeiro amor no seu coração hoje. Isso para quem está aqui, para quem está no ao vivo, para quem está nesse prédio. Deus quer consertar vidas nesses dias. Para quê, pastor? Para que a gente sirva. Deus não quer destruir você para que você morra e fique. Não, Deus quer restaurar você ao ponto de você ser um testemunho vivo do poder de Deus. Esse é o Evangelho. Quando você andar, as pessoas verão: uau, quem fez isso com ele? Nossa, como essa família vivia, olha como é que eles estão vivendo. Nessa manhã, o que está quebrado não vai ser esmagado. Aquilo que está só um pouquinho de fumaça, Deus vai vir com o seu combustível. O óleo da unção, irmãos, representava isso, um combustível, para que aquela lamparina voltasse a acender. Sabe, irmãos, tem muita gente colocando a lamparina debaixo da mesa. Fica tudo debaixo da mesa. Não, irmãos, lamparina foi feita para colocar no alto. Olha para o alto. Imagina essas lâmpadas debaixo das cadeiras. Não faz sentido. Mas quando ela está no alto, ela ilumina tudo. Ela ilumina todos. A sua casa é uma casa que precisa ser iluminada, mas lá tem que ter óleo. Lá tem que ter a chama do Espírito Santo. Lá tem que ter a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Esse texto nos revela algo poderoso, irmãos. Jesus, o servo sofredor, tem poder para restaurar a cana quebrada e reacender o pavio que está fumegando. Em primeiro lugar, Jesus, o servo escolhido, é o único que tem todo o poder de realizar mudanças significativas em nossas vidas. Irmãos, Jesus é o único que tem todo o poder para realizar as mudanças significativas da nossa vida. Só Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder no céu, na terra, e também tem poder debaixo da terra. Não há outro nome como o Senhor. Não há. E talvez seu casamento, família, finanças, físico, alma, espírito, há talvez um pensamento no seu coração assim: não tem como mais eu experimentar a esperança. Não tem mais como eu ter perspectiva de fé. Não tem mais como eu acreditar que as coisas vão mudar. Irmãos, nós estamos vendo um contexto até 2050, que estudiosos colocam que o número de cristãos evangélicos vai ultrapassar 50% da população mundial. Aí o povo diz: amém, né, irmãos? Amém? Mas, irmãos, o cenário que a gente está vendo é o que, irmãos? A gente precisa, não é só do número crescente. A gente precisa, irmãos, voltar a temer a Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, na verdade eram líderes, não são da nossa igreja. Ano passado, eles queriam vir aqui, eles entraram no meu gabinete e começaram a conversar comigo. Um mais conversando comigo, o outro mais como um analista. Já viu pessoa te analisando? Quem já experimentou a pessoa te analisando dos pés à cabeça? Faz assim com a mão. Obrigado, porque eu também não fico sozinho, né? E eu percebi que um estava muito empolgado e o outro estava me analisando as questões aqui. E aí eu falei assim: Espírito Santo, é isso mesmo que eu estou lendo? Por dentro, né? Por dentro. É isso mesmo que eu estou lendo, Espírito Santo? Me dá aqui um sinal. E aí rapaz, que Deus está fazendo e tal. E o outro ainda quieto. E chegou uma hora, irmãos, preparei um café legal. Pô, fiz uma recepção daquelas.
Trouxe aqui no nosso prédio, uma coisa, né, que a gente faz quando te convidam. Nem convidei, eles que se convidaram, mas eu preparei com tanto carinho. E aí eu estou vendo assim, né, meio... só igual um radarzinho, né, fiscalizando. E aí eu falei, bati na mesa não, eu falei assim, Senhor, me usa. Eu falei assim, o que você veio fazer aqui? O que o Senhor veio fazer aqui? Não, aí não juntava 3 palavras. Eu falei assim, meu irmão, presta bem atenção que eu vou te falar. Eu estou aqui para cumprir uma agenda do céu. Eu não estou aqui para brincadeira. E eu comecei a olhar bem nos olhos dele, eu falei assim, olha, Deus vai te mostrar o que ele tem feito aqui, o senhor quer ver? E abri o YouTube da igreja. E calhou de eu abrir num culto, irmãos, que a igreja estava, sabe quando no meio do louvor, quando o negócio pega, Johnny, sabe aquele negócio que o pessoal não consegue ficar parado, todo mundo pulando, uma coisa, acho que era final de culto, mas não foi assim porque eu escolhi o vídeo, eu abri e estava ali, foi assim, meu Deus, era o culto completo, não era nem só a mensagem. Eu assim, dá uma olhadinha que Deus tem feito aqui, meu irmão. E aí depois ele começou a ver e ficou impactado. Rapaz, pois é, agora vê esse vídeo aqui. Aí eu achei propositalmente uma caminhada de oração na igreja. Aí eu fui lá e achei uma imagem no Instagram do bazar e comecei a mostrar um monte de coisa. Eu falei assim, meu irmão, uma igreja que foi para lá, e comecei a contar a história. Resumindo a história, irmãos, saíram daqui e assim, rapaz, o outro que já estava já fiscalizando, supervisionando, já estava já meio aleluiado. Eu briguei com ele? Dá à vontade. Eu peguei pelo pescoço? Dá à vontade. Eu só mostrei o que Deus estava fazendo na igreja. E o que a igreja decidiu fazer em obediência a Jesus. Executar a missão dele. Glória a Deus, irmãos. Aí eu estou lá no bambu. Oh, glória. Um retiro de pastores. E eu olho para o lado e eu estou vendo aquele pastor lá no meio dos pastores, tradicionalzão, sabe, aquele pastorzão, sabe? Eu falei, Aí teve um momento lá, que os pastores, né, iam receber lá a unção, o renovo. Aí eu estou olhando para o meu pai, eu falei assim, pai, olha que interessante, olha o abençoado. Deus está pegando ele, meu filho, sim, está mesmo. E aí, olha isso, Wilson, olha isso. Ele andando, né? Aí tinha a fila, aí ele está andando na fila. E eu estou olhando ele na fila. Eu falei assim, não acredito que ele vai para a fila. Ele vai para a fila. E aí o pessoal foi lá e tal, abençoou a vida dele, papapá, beleza. Daqui a pouco ele vem em cima da gente. Rapaz, isso é muito bom, isso é uma bênção. Eu vou para a fila de novo. Irmãos, hoje a gente está assim, ó. Você está entendendo? Glória a Deus, irmãos. Por quê, irmãos? Porque você não precisa falar e tentar justificar e provar o outro, não. Você só precisa mostrar o que Deus está fazendo na nossa vida, na sua vida. Não é pelo tanto falar, mas é pelo quanto você demonstra o que o Espírito tem feito em você e através de você. Isso marcou a minha vida, irmãos, e marca a minha vida. Porque diante de tantas ações, eu entendo que há conserto sobre nós. Há conserto para a nossa nação, irmãos. Há conserto para o nosso Brasil. Há conserto em nome de Jesus. Há conserto para as nossas famílias. Esse trecho de Mateus, ele faz parte de uma citação da profecia de Isaías. É um compêndio de um volume de poemas que se chama Cânticos do Servo Sofredor. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e 53 falam do Jesus, do servo sofredor. E talvez a maioria aqui da igreja já gravou o Isaías 53. Certamente, ele levou sobre si nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Você sabe desse texto todo, e você sabe que Jesus é o servo que leva as nossas dores. Você pode falar isso comigo? Jesus é o servo que leva as nossas dores. E isso precisa ser uma marca nas nossas vidas. A profecia é citada, sendo que Jesus havia acabado de curar um homem. Jesus está aqui no ambiente da sinagoga, tem um homem com a mão atrofiada, mirrada. Jesus está ali, é sábado, e ele
cura aquele homem, estende a mão, ele estende a mão enfermo, ele cura aquele homem. E aí nós temos logo em seguida questionamentos. Mas Jesus, ele vai mostrar antes desse livro ser lido, que é o livro de Isaías, aqui no Evangelho de Mateus, ele vai revelar que ele é a cura. O que nós falamos semana passada? Jesus é a cura. Jesus é a restauração. Jesus levanta, Jesus conserta, Jesus transforma. Por que ele faz tudo isso? Porque ele está dizendo assim: eu sou o servo sofredor, e eu trago sobre mim as suas dores. Ele vai dizer: vinde a mim todos, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Cristo hoje trabalha também dessa forma, porque ele foi para a cruz, resolveu lá na cruz, e o que ele está fazendo nos dias de hoje? Ele está pregando, ele está falando, ele está inspirando, ele é um modelo. Só que Cristo está usando quem? A sua igreja. Pastor, então nós somos os servos sofredores? Nós sofremos também, a Bíblia diz isso. Mas irmãos, há um depósito em Jesus com as nossas dores. João 3,16, um texto muito conhecido: porque Deus amou o mundo, porque Ele deu o seu único Filho. Então, quando a gente olha para a pessoa de Cristo, nós vemos um servo que vai trazer sobre ele essas dores. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a grande questão aqui é, se eu sei que Cristo levou as nossas dores para Ele, ou Ele diz: lançai sobre mim, que amor é esse? Como é que eu consigo amar? Porque Ele me amou primeiro. Paulo fala também, em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Essa palavra constranger ou constrange, não implica em obrigação ou força, mas sim uma forte motivação e impulso. Cristo falou assim: eu decido te amar. Eu estou decidido a fazer algo por você. Eu não estou economizando. Eu vou dar logo a minha vida em resgate de muitos. Aí Paulo escreve esse versículo e dizendo que esse constranger, esse tipo de constrangimento, ou esse amor que nos constrange, ele envolvia o quê? Uma forte motivação e impulso. Por quê? Porque ele decidiu, irmãos. Ele optou, eu vou entregar a minha vida. E como isso é poderoso para nós, porque Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus nos prova seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Cristo não te amou porque você o aceitou, Cristo te amou porque antes de você confessá-lo como Senhor e Salvador. Tem gente que diz assim: não, eu passei a amar Jesus, sim, mas você só passou a amá-lo porque a cruz se revelou a você. A graça se manifestou na sua vida. Não tem como, eu já expliquei várias vezes, antes da cruz eu só tenho informações de amor, mas quando eu passo pela cruz eu revelo amor. Então até a cruz todo mundo sabe ensinamentos de amor, como eu estou fazendo aqui falando. Agora, o que vai valer mesmo, irmãos, é se você vai revelar esse amor que você conheceu. Como é que eu faço isso? Também com ações, com serviços, com palavras, com gestos. Então, essa primeira verdade, grave no seu coração: Jesus Cristo foi escolhido, o único Deus poderoso, para realizar mudanças significativas, porque Ele vai falar assim: lançai sobre mim as vossas dores. Mas segundo, Jesus, o servo sofredor, foi ungido de Deus. Olha que está no verso 18, na parte B: porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Irmãos, a Bíblia está falando que Jesus é ungido de Deus. Essa palavra ungido, como eu expliquei, reforço, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Houve uma profecia.
Também em Isaías, de que o renovo receberia, pousaria sobre ele, o que é o Espírito Santo de Deus. Então essa marca de autoridade, como era feita na vida dos profetas, sacerdotes, reis, do mesmo jeito Cristo foi revestido com esse poder, com essa autoridade, por isso ungido, e é diante desse cenário que ele começa a realizar as suas obras. Então eu posso entender que a unção de Deus, ela me aponta para a missão. A unção de Deus sobre a minha vida, ela norteia os nossos olhos para as missões que nós temos que executar. Irmãos queridos, Jesus é o ungido de Deus para liderar as nossas vidas. Jesus é o ungido de Deus para liderar a igreja. A base da igreja, o fundamento da igreja é Cristo. Então, quando a Bíblia está mostrando que Cristo foi ungido, é porque havia o que? Um governo sobre o próprio Cristo. Que governo foi esse? O Espírito Santo. Do quanto nós temos do Espírito Santo. Agora, do quanto o Espírito Santo tem de nós. Quem está entendendo isso aqui, amém? Porque, irmãos, isso acontece com a gente. Você foi marcado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, você foi revestido do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente viesse a servir a obra do Espírito Santo de Deus. Ele agora nos guia na verdade, e quem disse isso foi Jesus. Olha João 16, 13 a 14, na NVT. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Irmãos, não basta receber ou saber sobre o Espírito Santo, não basta só cantarmos os hinos, não basta só sabermos os textos da Bíblia de cor. Nós precisamos ser guiados por Deus, e isso requer de nós o que? Uma submissão. Quando Cristo foi cheio do Espírito Santo, ele estava revestido de poder e autoridade, mas ele estava submisso à ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso precisa ser para nós, irmãos, um mandamento. Agora, irmãos, aqui para nós, vamos conjecturar um cenário aqui. Você está lá na sua casa. Aí o Espírito Santo está assim: levanta para orar, levanta para ir para o culto, liga para o teu vizinho, convida ele. A gente faz o quê? Hoje eu vou para o culto para receber a minha bênção. Ou eu vou para o culto hoje para Deus falar comigo. Hoje eu vou só cantar no altar. Hoje eu vou lá ministrar adoração. Vou tocar o teclado cheio, meu Deus, é fio para dar e vender aqui, né? Olha quanta coisa. Mas tem alguém que teve que montar isso tudo aqui. É muito mais que isso. É o ser aqui, ó, que está aqui. O Jean, quando ele dá o acorde, cheio do Espírito Santo, isso sopra nas nossas vidas. Não é fio, não é cabo, não é púlpito. É que quando o servo de Deus toca um instrumento, as coisas acontecem. E quando você, sendo instrumento de Deus, quando Ele toca em você, quando Ele usa a sua vida, vai marcar do mesmo jeito, porque você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Olha isso aqui, irmãos: quem não se submete ao Espírito Santo está governando a si mesmo. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, ou seja, se nós nos governamos, certamente cairemos. Eu me governo, eu me basto, eu faço. Você vai cair no abismo, meu amado. Pastor, vai ser do meu jeito. Não pode. Tem que ter alguém para te ajudar, tem que ter alguém para te auxiliar, tem que ter alguém para caminhar com você. Por isso que diz corpo de Cristo. Pode um corpo ficar sem o dedo lá, está doendo, vai doer o corpo todo. E esse é o espírito de unidade que vem do Espírito Santo de Deus, irmão, numa igreja. Quando uma parte do corpo sente, todos sentem. Quando um dedinho está quebrado, o corpo todo, você não consegue nem andar, nem falar direito, está lá chorando. O servo sofredor nos mostra nessa manhã de que ele traz as dores para ele, coloca sobre ele. Mas o servo sofredor também nos mostra, irmãos, que ele, além de ele ter sido ungido por Deus, ele diz: mas vocês também são ungidos.
Vocês são revestidos, e para revelar essa unção, tem que se submeter. Amados irmãos, eu sou filho de pastor desde quando eu nasci. Da minha trajetória, da minha infância, adolescência, eu não vivi assim, igreja, vigília. A nossa igreja era uma igreja mais tradicional, aquele fogo, quem gosta de fogo? Isso para mim era coisa estranha. Que fogo? Fogo queima, fogo dói. Aí um belo dia, irmãos, uns amigos falaram assim, vamos numa vigília em Bento Ribeiro. Eu era já adolescente ali para jovem, nunca tinha ido numa vigília dessas aí que você conhece. Irmãos, quando eu cheguei no lugar, era um mundo assim, pensa assim, uma coisa grande, terreno. Aí eu cheguei, primeiro eu já achei estranho, porque a parede não tinha muro, a igreja não tinha muro. Eu olhei para a igreja, só tinha o telhado. Eu falei assim, igreja que eu conheço tem muro, é cercadinho, está tudo organizado. Cheguei lá, chão batido. Cheguei lá, tudo assim, né? Aos olhos humanos, meu Deus, está faltando muita coisa aqui para ser igreja. Está faltando muita coisa aqui para Deus vir aqui, sabe? Está faltando muitas coisas para Deus se manifestar nesse lugar, porque meu contexto era pintura, organização ao extremo, era um telhado, tudo bonito, tudo bem ornamentado. Mas irmãos, eu digo para você, eu devia ter uns 15, 16 anos, eu nunca esqueci essa vigília. Foi naquele lugar que eu fui tomado por uma liderança chamada Espírito Santo de Deus. Deus me revestiu, Deus me tocou. Eu fiquei apagado não sei quantas horas naquele chão, mas eu posso dizer para você que quando eu saí daquele lugar, virando a noite, começando 10, indo até quase 8 da manhã, nós voltamos no ônibus, irmãos, era longe, aleluiados, cantando no ônibus. Sabe, irmãos, a liderança do Espírito Santo precisa vir sobre nós hoje. Uma liderança do Espírito Santo, a igreja não vai errar, a igreja não vai falhar, a igreja não vai se equivocar, a igreja não vai ferir. Uma liderança do Espírito Santo, ela vai ter uma função: eu vou servir como um servo sofredor, ungido, fez e serviu. Irmãos, tem que mexer com a gente. Jesus, o servo sofredor, derrama sobre nós do mesmo Espírito que está sobre ele. Olha que lindo isso. Vou segurar para mim. Não, ele derrama. Sabe, começamos a fazer o que ele faz. Uma vida liderada pelo Espírito Santo começa a falar como ele fala. Ela começa a experimentar suas ações sobrenaturais. Quantos aqui desejam ver ações sobrenaturais aqui todo culto? Quantos desejam? Glória a Deus. Mas você não está ungido do Espírito Santo, não? Você já não é ungido? Por que a gente tem visto ou lido a Bíblia no Isaías 61? Eis que te ungi para. Então o propósito da unção, ela significa movimento. A unção em mim proporcionará movimento. Diga assim: a unção do Espírito na minha vida produzirá movimento. Olha o movimento do Espírito na sua vida. Ungir para o quê? Pregar as boas novas. Dá liberdade aos... Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é dar liberdade aos cativos também? É quando você vê uma pessoa dominada por demônios, você fala assim, vai sair. Agora, os filhos de Seva lá, em Atos, foram fazer, apanharam. Então a gente carrega a unção do Espírito para quê? Para a gente ver o antes Erics e o novo Erics. Você está entendendo? O antes James e o novo James. Antes Débora, a nova Débora. Então como que a gente faz isso? A gente faz isso, irmão, seguindo a liderança dele. E às vezes eu olho para esse cenário aqui, a banda pode vir, e eu percebo que o servo sofredor, ele nos chama para servir, revelando quem ele é, a esperança. Esse é o último ponto. Eu estou cheio do Espírito Santo, libertar os cativos, anunciar o ano da bondade do Senhor, proclamar a sua justiça, como ele vai dizer no texto,
Ele não vai esmagar, Ele não vai destruir, Ele vai reacender, para que a nação, o povo todo saiba que Ele é a esperança. Então, quando a gente serve ao Senhor, e entende que o servo sofredor trouxe tudo isso para Ele está nos habilitando, não a vivenciarmos como, ou o que Ele sofreu, porque a gente não suportaria, mas Ele fala assim: vocês me representam, quem vai cuidar dos que estão sofrendo? Quem que vai cuidar daqueles que estão desesperados? Quem é que vai cuidar da igreja? Quem é que vai cuidar do povo? Quem é que vai cuidar das novas ovelhas? Quem é que vai cuidar do povo que está chegando? Quem é que vai cuidar? Os ungidos, os separados, os consagrados, os filhos de Deus. Irmãos, olha que lindo isso. João capítulo 2 fala do milagre da água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. Aí Jesus está lá sentado, Maria fala assim: olha, acabou o vinho. E Jesus fala assim: olha, o que tenho contigo, mulher? Ou seja, não chegou a minha hora. E aí Jesus fala assim: olha, vai lá. Maria fala assim: olha, façam tudo o que Ele mandar. Olha só a Maria. Façam tudo o que Ele mandar. Ela fala isso para quem? Os empregadores. Podemos chamar aqui de são os servos. Vocês têm que fazer tudo o que Ele mandar. Aí Jesus fala assim: eu quero talhas, água, e ponham aqui. Irmãos, você não vê na Bíblia ninguém fazendo assim, ó. Quantas são? Temos que comprar? Temos que alugar? Temos que fazer o quê? Não, irmãos. Quando Jesus falou assim: olha, peguem as talhas, tragam a água. Chegou ou não chegou? Chegou, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus ali, irmãos, era a autoridade. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Os servos, irmãos, somos nós. A autoridade do Espírito está aqui, irmãos. Nós somos os servos dele. Não é a gente que manda no Espírito, é o Espírito que lidera as nossas vidas. Então, quando Ele lidera, Ele fala assim: olha, peguem Aí o que aconteceu? Colocou na mesa e começou a jorrar. Ninguém viu, irmãos. Quando o pessoal foi servir, o que tinha dentro? O vinho. Então, se a gente se submeter ao Espírito Santo, tem coisa que você nem vai ver no processo, você só vai contemplar. Está entendendo isso aqui, amém? Tem coisa que você não vai precisar falar assim: como? Quem fez? Como é que foi assim? Como é que foi assado? Não, você só vai contemplar a beleza de Deus transformando aquela água em vinho. Eu não preciso ficar sabendo tantas coisas que acontecem com a sua vida e com a minha vida, não, Deus faz do jeito dele. Mas, irmãos, teve gente para servir ali. Agora não parou aqui. O filho pródigo volta para casa. E aí? Mas o filho pródigo estava todo sujo. O que o pai diz? Servos, vão pegar a roupa. Servos, vão pegar as sandálias. Servos, tragam o anel. E servos, prepare lá o banquete para ele. Quem são os servos, irmãos? Era Jesus, irmãos? Não, irmãos, ali era a igreja. A igreja estava servindo aquele dia na casa do Pai. Mas, irmãos, eu vou mais longe ainda. O apóstolo Paulo me inspira, porque ele vai dizer, 2 Coríntios 4, 7 em diante: tendo esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O nome que revela a esperança, Ele é presente e não ausente. É o Emmanuel, Deus conosco. O nome que aponta para a esperança futura é Jesus. Apocalipse 21. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Mas, irmãos, o nome da esperança que revela o peso da glória de Deus também é Jesus. O nome, esperança, que revela o peso da sua glória. Qual é o nome dele? Qual é o nome dessa esperança? Olha o que está em 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Pode passar. De todos os lados somos por aflições, mas não esmagados. De novo, irmãos, prensado não é esmagado. Está falando isso aqui para a igreja de Corinto. Uma igreja que muitas vezes pensou só em si, só no seu umbigo. Ficamos perplexos, mas desesperados? Jamais. Somos perseguidos, mas não.
Somos derrubados, mas não. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Se vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês, aleluia. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé, mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Crie, por isso falei. Quem sabe que é a sua esperança, crê e fala. A igreja vive hoje uma crise de fé. Ela não fala mais, por causa das montanhas de problemas. Mas Deus te chamou você a ser uma boca profética, uma boca cheia do Espírito Santo de Deus, uma boca que vai declarar a palavra de Deus. Pode ser no Vale dos Ossos Secos, pode ser onde for. Declare o poder dessa palavra. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitou com Jesus e nos apresentará Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá toda vez mais. Agora esses 2 versos. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem. Servo sofredor, você está sofrendo? Olha para Cristo, Ele foi até o final. Você está sofrendo alguma angústia, um dia mal? Olha para Cristo, Ele foi ungido pelo Espírito Santo, você também foi. Você está sendo prensado, mas destruído você nunca será. E olha essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, vai produzir o quê? Para nós uma glória que pesa muito mais todas as angústias, e durará para sempre, irmãos. O que você está passando hoje de angústia, vai produzir o que, pastor? Um peso de glória sobre a sua vida. Mas como é que isso funciona, pastor? Você precisa crer e falar. Pastor, Gabriel, vem cá, filho, rapidinho. Como é que eu ensino isso para você? Vem cá. A gente vai te pegar no colo, tá bom? Olha isso aqui. Segura a academia aí, peraí. Já estou morrendo. Chega mais pertinho, isso. Pastor, está doendo, está aflito. Não estou conseguindo. Aí o servo sofredor fez isso aqui com você, ó. Ele está carregando você. Aí, nesse tempo de aflição que você está vivendo, o peso da glória está sobre você. Você está entendendo que o peso de glória, que era Cristo, está dizendo que está segurando as nossas vidas? Porque está manifestando a glória dele, irmãos. Aí não é só parado. Ah, pastor, você está paradinho com ele. Mas ele está andando. Você está entendendo? É na jornada, meu amado irmão. É na jornada. Experimentando o peso de glória. Aí você, pastor, mas segurar ele é mole. Não foi tão mole assim não. Agora presta atenção. Gabriel, você vai segurar o pastor e fazer o trajeto de volta. É difícil. É difícil, irmãos? Pode ser impossível. Quando você não conseguir suportar a aflição e a angústia, Deus te carrega. Deus te segura. Não tem ninguém que vai conseguir suportar, pastor. Realmente, tem coisa que a gente não vai conseguir, nem conseguir te ajudar. Mas Deus fala assim: vem cá, entra aqui debaixo das minhas asas. Eu vou te esconder em mim. Aleluia. Irmãos, tem coisa que a gente não precisa carregar. Tem coisa que a gente só precisa entregar. Pode ir, filho. O Gabriel veio sozinho para a igreja. Ele morava aqui na frente. E um dia ele entrou na festa country. Ano passado. Eu vi o sorriso dele, eu falei assim: meu Deus, esse menino é demais. Eu falei assim: e aí, o que você vai fazer aqui? Ele: vim para a festa.
Não tinha um coco no bolso. Aí a Débora reuniu a tropa dele toda, deu o valor para eles, comeram tudo aqui, fizeram aí um estrago santo. Diga assim: em um ano, tudo pode mudar. Fica de pé a família do Gabriel. Quando a igreja serve o servo sofredor, ela vai ver as manifestações de Deus na terra. Essa manhã eu quero orar com você. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu queria chamar aqui à frente, enquanto nós vamos cantar. Você está passando por uma aflição pesada? Vem para cá. Pastor, está difícil. Pode vir, em nome de Jesus, venha. Enquanto isso nós vamos adorar a Deus.